Hoje eu quero trazer uma palavra aos irmãos, algo que Deus compartilhou no meu coração. Nesses dias que eu tenho orado, Deus tem trazido essa palavra e eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Primeiro eu quero dizer que muitas vezes a Bíblia diz que que todo aquele que busca a Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então cada vez que nós buscamos a Deus, Ele nos abençoa, Ele nos presenteia. E Deus tem muitos presentes para nos dar. Deus tem muitas coisas boas para nos dar. Mas nessa noite, eu não quero falar necessariamente sobre algo que Deus quer te dar. Mas eu quero falar sobre algo que Deus quer que você dê a Ele. Algo que Deus espera de nós, que nós demos a Ele, que nós façamos por amor a Ele. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Hoje eu vim com uma roupa caráter lá do Equador, uma roupa que é usada lá quando o presidente participa de ocasiões especiais. E quando eu ganhei essa roupa, nosso irmão Pedro, ele me contou a história dela. Eu falei assim, então eu vou usar numa ocasião especial, quando eu for pregar. Então, é uma roupa típica do Equador. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a curvar sua cabeça. Senhor Deus Pai, nós queremos mais uma vez nos achegarmos à Tua presença. Nós queremos mais uma vez dizer a Ti, Santo Espírito de Deus, fique à vontade nesse lugar. Fala conosco nessa noite. Compartilha a Tua palavra a cada coração. Não somente a palavra logos, mas a palavra rema, revelada, a palavra que traz vida nas nossas vidas, a palavra que traz resultado, a palavra que traz mudança, a palavra que traz motivação, Pai, a palavra que move o nosso coração, com a disposição de mudar, com a disposição de trazer fruto, com a disposição de querer ser uma bênção nas Tuas mãos e para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, cada um de nós aqui nessa noite, que possamos realmente sermos contemplados pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, eu quero falar hoje sobre eu sou um missionário. E eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Fala assim, eu sou um missionário. Vamos de novo, eu sou um missionário. Amém. Que essa palavra se transforme numa verdade na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque é isso que Deus espera de nós. E lá em 1 Pedro 2,9 nós lemos aqui, nós vemos algumas coisas tremendas que Deus diz a respeito da igreja dele, que diz a respeito de você, que diz a respeito de mim, que somos o corpo de Cristo. Ele fala que somos geração eleita, uma geração abençoada, uma geração escolhida, uma geração que tem um favor de Deus, uma geração que tem a bênção de Deus. Nós somos essa geração. Fala do sacerdote real, fala que cada um de nós somos sacerdotes. E nós sabemos que o sacerdote é aquele que tem a incumbência de apresentar o povo a Deus. Mas diferentemente do Antigo Testamento, aonde o sacerdote apresentava o povo a Deus ali, hoje cada um de nós somos sacerdotes, e cada um de nós apresentamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e também esse mundo que ainda não conhece a Deus. Nós somos sacerdotes, nós apresentamos esse povo a Deus, e apresentamos Deus a esse povo que ainda não conhece. Fala também de nação santa, de povo adquirido. Nós somos adquiridos pelo sangue de Jesus, um alto preço ali derramado naquela cruz, para que nós possamos sair das trevas e ir para a vida eterna. E aí fala aí, Vou ler o finalzinho aqui. Para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou. Quem vos chamou das trevas, queridos? Quem vos chamou das trevas? Foi Jesus, que te tirou das trevas, que te tirou da mão do diabo, que te tirou do inferno, da opressão, da enfermidade, da maldição, e te levou para o reino da luz, onde Jesus Cristo, Ele é a luz, e Ele reina de uma maneira soberana, como nosso Senhor, nosso Salvador. Então isso aqui, né, tem a essência do Evangelho aqui, que somos nação eleita, que somos povo escolhido, que somos realmente um povo abençoado, um povo de Deus, mas que temos uma função, um propósito, temos um chamado, temos um dever a cumprir, que é anunciar aquilo que Jesus, as virtudes de Jesus, a esse povo que está perdido. Eu tenho algumas observações a falar contigo, algumas perguntas. E a primeira dela, será que fomos salvos somente para irmos para o céu? Amém. Será que você foi salvo somente para ir para o céu? Será que você foi salvo somente para receber bênção, para prosperar, para ser curado? Eu creio que não. Eu creio que Deus tem isso para você. Deus tem algum propósito para realizar na tua vida, além de te prosperar? Será que Deus tem algum propósito específico para você, que Ele quer se cumprir, que Ele quer que cumpra na sua vida? E eu achei interessante uma passagem que eu li, um texto que eu li, que fala sobre a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, 1 e 9, depois você pode ler em casa. Fala que o povo era unido ali, tinha uma só língua, era um só povo, uma só nação, e por causa do pecado, por causa da ganância dos homens, por causa da soberba, o homem quis ser igual a Deus, a Bíblia diz que Deus confundiu a língua ali e espalhou aquele povo em muitos povos, muitas línguas, muitas raças, né? Muitas nações. Dessa maneira, nós temos hoje uma diversidade de povos, uma diversidade de idiomas, uma diversidade de culturas, de pensamentos, de costumes, aonde cada lugar do globo que você for, você tem pessoas que se portam, que agem, que pensam diferentes. Mas também nós vemos lá no livro de Apocalipse, que diz lá em Apocalipse 7, 9, 10, que Deus vai unificar todo o povo, toda a língua, toda a nação, todo joelho se dobrará diante de Jesus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todos os povos serão reunidos diante da presença do Senhor em Sião para adorá-lo, para glorificá-lo. Então o propósito de Deus é que toda a terra seja salva, que toda a terra seja alcançada por esse Evangelho que já alcançou a tua vida, em nome de Jesus, né? Então, nós ouvimos falar muito da palavra missão, missões, e muitas vezes nós confundimos como missão apenas como um evento, alguma coisa que a gente faça, algum evento, né? Missão é algo que Deus espera de cada um de nós, porque cada um de nós recebemos uma missão para cumprir. Nós vamos falar sobre isso. E uma outra coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, eu descobri isso hoje, que a palavra apóstolo, né? Ela vem do grego, a palavra vem do grego, apostelo, que quer dizer enviado. Um dos significados é enviado. E também a palavra missionário, que quer dizer, do latim missio, que quer dizer também enviado, né? Então, as duas palavras têm o mesmo significado. E aí eu quero ler lá em 1 Coríntios 12, versículo 28. Aqui diz o seguinte: a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolo. E aonde está apóstolo aqui? Nós vamos ler missionário. Já que apóstolo e missionário têm o mesmo significado, nós vamos ler aqui missionário. Então, e a uns Deus pôs na igreja, primeiro como missionários, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Então, Deus fala que em primeiro lugar, Deus colocou
missionários. E nós sabemos que missionários são aqueles que vão adiante, né, são enviados adiante para começar um trabalho. Mas se você é um missionário, muitas vezes nós entendemos que missionário é só aquele que sai da sua terra, vai para um outro país, né, larga seu povo e vai para um outro país. Esse também é um missionário. Nós chamamos de missionário transcultural. Mas eu quero dizer a ti, meu irmão, minha irmã, que esse missionário, que também é missionário, não é muito diferente de você, que é missionário aonde Deus te colocou. Talvez Deus te leve um dia para as nações, e as nações estão precisando de pessoas. Mas se Deus não te levar para as nações, você pode ter certeza que você já está numa nação, você já está num contexto onde pessoas ainda estão indo para o inferno, porque não conhecem o Evangelho, né? Porque ainda não conhecem. E uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte: a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Eu quero ler lá em 1 João 5,19, que diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, se todo o mundo está no maligno, quer dizer que também muitas pessoas aqui em Viçosa que estão no mundo também estão no maligno. E essa frase, né, essa verdade bíblica, ela é tremenda quando nós começamos a analisar o que quer dizer isso. Se nós olharmos o mundo, eu peguei alguns números aqui, eu não vou falar muitos números não, mas eu peguei alguns números que mostram essa questão que o mundo está no maligno, o mundo está indo para o inferno, o mundo está preso na mão do diabo e a maioria das pessoas nem sabe disso. Nós temos atualmente no mundo uma população estimada de 6 bilhões e 600 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, o Brasil está em torno de 200 milhões, estimando aí, arredondando, né? Em torno de 200 milhões. Então o mundo tem 6 bilhões e 600 milhões. Então só os 600 milhões já dá 3 vezes a população no Brasil. Dessa população total, não precisa preocupar tanto com os números não, mas compreenda isso. 27%, que é 1 bilhão e quase 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, nunca ouviram falar de Jesus. 1 bilhão e 800 milhões, é muita gente, né? Isso aí vai dar 9 vezes a população do Brasil, só para você ter uma ideia. Também, um total de 40%, que é 2 bi 640 milhões, já ouviram falar do Evangelho, mas ainda não conhecem, não se decidiram, não são cristãos. São de outras religiões, mas não são cristãos. E aí sobra 33%, que é chamado mundo cristão. Isso vai dar 2 bilhões e 200 mais ou menos. Só que desses 2 bilhões e 200, quase 1.500 são católicos, ortodoxos e outras igrejas chamadas cristãs. Somente 726 milhões, 11% da população do mundo são evangélicos, são pessoas que têm uma fé baseada na Bíblia. Então isso quer dizer que se 11% tem uma fé baseada na Bíblia, quer dizer que vão para o céu, quer dizer que 89% tende a ir para o inferno. E morrem pessoas todos os dias, e nascem pessoas também todos os dias, e essa população vai aumentando, mas elas não são alcançadas. A maior religião do mundo são os muçulmanos, 21%. Os hindus, 13%. Budismo, 6%. Outros, 9%. Isso tudo dá 49%. 49% são dessas religiões. Muçulmana, hindu, budista. 18% dizem que não tem religião nenhuma. Né? 18%. E como já falei, 33% é o chamado mundo cristão. Então, queridos, o mundo realmente está nas trevas.
O mundo realmente está indo para o inferno. Né? Muitas vezes nós olhamos a nossa realidade brasileira, que é uma realidade um pouco melhor, graças a Deus. É estimado que no Brasil tem em torno de 30% de evangélicos. Esse número não é tão alto assim, 20 e poucos. Mas alguns falam 30%, nós estamos arredondando. Isso vai dar em torno de 60 milhões. Mas quer dizer que 130 não são. 130 ainda não tem uma fé genuína, de acordo com a Bíblia. Em Viçosa, dizem que somos 70 e poucos mil habitantes. 75 mil habitantes. Se nós estivéssemos aqui na média do Brasil, e tivéssemos em Viçosa 30% de evangélicos, seriam 22.500 pessoas. Vocês acham que Viçosa tem isso de evangélicos? O que vocês acham? Se fosse 15%, seria 11.250. Nós temos isso de evangélicos em Viçosa? 11.250? Será? Eu creio que não. É estimado que nós tenhamos 10%. Essas estatísticas não são... ainda não saiu o censo de 2010, a parte de religião, e eu não consegui achar esse dado. Então, esses dados estão mais ou menos aproximados. Mas se nós tivéssemos 10% de Viçosa, de pessoas nascidas de novo, vão dar 7.500 pessoas. Né? Então, 7.500 pessoas indo para o céu, dá 67.500 indo para o inferno. Né? Então, nós podemos dizer que o mundo está realmente no maligno. Vocês concordam comigo, queridos? Alguma coisa precisa ser feita. Muitas vezes as pessoas olham missões, ou elas olham só a missão local, e ficam só ali fazendo alguma coisinha básica, e esquece dos povos não alcançados, ou as pessoas pensam demais em alcançar a pessoa que está lá, né, no Azerbaijão, mas não faz nada para alcançar o vizinho dele, né, o parente dele que está indo para o inferno. Então, missões, quando Jesus diz missões, nós vamos ver daqui a pouco, ele fala sobre indo, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, missões, meus queridos, é você fazer o que Deus te mandou, aonde você estiver. E eu tenho certeza, se você fizer o que Deus te mandar, o que Deus me mandou, aonde nós estamos, se Deus estiver precisando que você venha fazer a mesma coisa lá na China, Ele te manda para a China facilmente. Mas como Ele vai te mandar para a China, se você vai chegar lá, você não vai evangelizar as pessoas? Como Deus vai mandar alguém para a obra, alguém que não trabalha na obra dele? Então, queridos, despertamento missionário é despertar pessoas a fazer algo pelo reino, algo que Deus nos mandou, essa tarefa que Deus nos confiou. Agora, se Deus vai te mandar para cá, ou se vai te mandar para uma outra cidade, aqui na região, ou em Minas Gerais, ou no Brasil, ou outro país, isso aí cabe a Deus e cabe ao Espírito Santo resolver. Né? Mas a nossa parte é ser um missionário. A nossa parte é cumprir o ídolo do Senhor. Existem muitos textos sobre isso. Com certeza não dá para nós lermos todos. Eu quero ler alguns apenas. Mas a Bíblia está cheia de passagens que falam sobre a grande comissão. Eu quero ler lá em 1 Timóteo 2,4. Diz o seguinte. Fala que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus não quer que somente você seja salvo. Não somente eu, não somente nós aqui venhamos a ser salvos. Venhamos a fazer parte de um clube, fechado, particular. Deus quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Esse é o propósito de Deus. E Deus, Ele fez tudo aquilo que fosse necessário para que as pessoas fossem para o céu. E a coisa mais importante, você sabe, é ter dado a vida de Jesus naquela cruz. Lá em Gênesis 12:3, diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde lá de Abraão, Deus já deu essa promessa a Abraão,
Deus já disse que a partir dele, toda a terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós podemos dizer que também de ti, meu irmão, de nós, igreja do Senhor, será abençoada todas as famílias da terra. Todos os povos, todas as línguas, nações, serão abençoadas todas as famílias de Viçosa, o seu vizinho, o seu parente, aquele que você conhece e aquele que você não conhece, aquele que está mendigando na rua, aquele que está lá no mundo, no forró, na festa, aquele que está lá agarrado na idolatria, na intelectualidade, todos esses, Deus tem um plano de salvação. E a grande comissão, eu coloquei aqui algumas palavras. Não vai dar tempo de ler as passagens todas, mas quando nós lemos algumas passagens, nós podemos dizer, a grande comissão, podemos falar algumas palavras. Primeira coisa, recebei poder. Ide por todo o mundo, as nações, testemunhai aquilo que Ele nos ensinou, proclamai a verdade, o Evangelho, as boas novas, discipulai, fazei discípulos de todas as nações, batizai, né, aqueles que crerem, e treinai, ou seja, ensinai a guardar todas as coisas que tenho vos ensinado. Essa é a grande comissão. E Deus nos deu algumas ordens. Eu quero ler alguns textos agora. Primeiro, o livro de Mateus 28, 19. É um texto que eu gosto demais. E eu sempre leio esse texto. Eu tenho que ler de novo. Se tivesse as passagens mais, que eu gosto, sim, se eu fosse escolher os 10 mais versículos que eu gosto na Bíblia, com certeza essa passagem de Mateus 28, 19 a 20, estaria incluído. Mas eu quero ler só o 19 agora. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, Jesus te manda a fazer discípulo de todas as nações. E fazer discípulo é levar uma pessoa a ser igual ao Mestre. E o nosso Mestre é Jesus. Uma outra coisa, um pouquinho adiante aí, né? Marcos 16, 15, 16, diz o seguinte. Então, fazer discípulo é fazer discípulo de Jesus. Não é fazer seguidor, não é fazer somente crente, não é fazer somente pessoas convertidas que vão aumentar as fileiras da igreja, mas pessoas que têm um compromisso genuíno com Jesus, uma fé firmada nessa rocha. Então diz o seguinte, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho. E Atos 1:8 também fala sobre ser testemunha. Vamos ler rapidinho. Diz o seguinte: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, ser testemunha daquilo que Deus fez, ser testemunha de Jesus. Daqui a pouco a gente vai ler sobre aqui Judéia e Samaria. E também João 17, 18, fala sobre ser enviado. Jesus te enviou. Jesus nos enviou às nações, para que venhamos a dar fruto, né? Então, e aí, aonde nós devemos realizar essa missão? Aonde devemos realizar essa missão? Né? Como eu falei no começo, muitas pessoas acham que só aquela pessoa que tem um chamado especial, né, que acendeu uma luzinha na cabeça dele assim, ó, esse é o missionário, né? O missionário, e Deus vai fazer alguma coisa na vida dele, e ele vai fazer essa obra. Eu quero dizer que você é missionário, né? Então, quando fala aí, nesse texto aí de Judéia, né? Fala de Judéia é o seguinte, Judéia é a nossa casa, Judéia é a nossa cidade, Judéia é Viçosa, Judéia é sua rua, Judéia é ali próximo, as pessoas próximas a você, né? São as pessoas da sua célula, são os seus familiares. Então, isso é Judéia. Então, quando fala aqui, indo, a palavra ide aqui,
o tempo dela, a mais apropriada aqui, nós fomos olhar no original, é indo. Ou seja, é ide, mas é fazendo essas três coisas simultaneamente. Então, não é que você tem que primeiro ganhar a sua cidade, a sua rua, a sua cidade, para depois você ganhar a região, cidades da região, para depois você ir para as nações. É tudo ao mesmo tempo. Então, a igreja do Senhor, ela ganha almas na onde ela está, a igreja local, ela ganha almas em volta dela, na região, né, no estado e nas outras nações, ao mesmo tempo, até os confins da terra. Né? Confins da terra tem a ver com transcultural, tem a ver com você ir para uma outra cultura que não seja a sua cultura. Então, se nós olharmos como Jesus encarava missões, nós percebemos que Jesus, os 3 anos que ele teve aqui na terra, ele se dedicou totalmente à obra, o chamado que Deus tinha para ele, a missão que Deus tinha para ele. Né? Ele se entregou totalmente. E ele também nos orienta a fazer do mesmo jeito. Né? Nos orienta e fala, se você, olha, eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Bem-aventurados vós que foram perseguidos por causa do meu nome, por causa do Evangelho. Então, Jesus, ele foi perseguido, Jesus, ele se entregou à obra missionária, e ele também nos deu essas ordens, ide por todo mundo, para que nós também venhamos a fazer isso. Então, a gente pode perceber lá em João 4, eu quero ler essa passagem, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34 até 36, diz o seguinte: Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que eu vos digo, levantai-vos os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Né? Então, eu quero falar 4 coisinhas dessa passagem. Primeira coisa, que fazer essa obra, fazer a obra missionária, era prioridade para Jesus. Ele disse que não tinha outra comida, não tinha outra coisa a fazer, era mais importante que comer, era mais importante do que descansar. Né? Isso era como Jesus via a obra missionária, e é assim que ele nos ensina. Uma outra coisa, é urgente, não podemos esperar, os campos já estão brancos, milhares e milhões, e vamos dizer bilhões de pessoas estão indo para o inferno. Então, nós não podemos ficar esperando, né? Esperar alguma coisa acontecer. Eu vou esperar eu formar, eu vou esperar eu ficar rico, eu vou esperar Deus me empurrar até que eu não tenha mais desculpa para dar. Eu não posso esperar, não podemos esperar, porque as pessoas estão morrendo e elas não estão podendo esperar para que você e eu venhamos a levar essa boa nova para eles. Então é urgente. Uma outra coisa que Jesus nos ensina, que essa obra missionária, ela é feita em cooperação, em parceria. Então não adianta nós, cada um de nós, queremos alcançar o mundo todo sozinhos. Nós precisamos fazer juntos. Deus, ele ensina que uns plantam, que outros colhem, mas Deus é que dá o crescimento. Então a obra missionária é feita junto. Então você às vezes vai estar falando de Jesus para uma pessoa hoje, falou, e ela não se importou, não se converteu. Mas daqui a algum tempo alguém vai falar para ela, vai falar 10 minutos e ela vai se entregar a Jesus, vai colher esse fruto. Ou talvez você pregou o evangelho e uma pessoa se converteu rapidamente, mas na verdade você está colhendo um fruto que uma outra pessoa semeou. Mas o importante no reino de Deus é nós semearmos sempre. Nós semearmos sempre a boa semente, a palavra de Deus, para que essa palavra ela vai encontrar vários tipos de corações,
vários tipos de pessoas, mas a cada vez que o Evangelho é ensinado, é pregado, o Espírito Santo vai trabalhando naquela vida para que aquele coração seja um coração preparado, para que ele seja uma terra fértil, para que a palavra venha produzir frutos. Então, um planta e o outro colhe. E a quarta coisa aí é que Jesus fala de um galardão, ou seja, aquele que faz a obra de Deus, aquele que é um missionário, não importando aonde está, né, que leva o Evangelho, leva as boas novas, ele recebe o favor de Deus, o galardão. E esse favor, primeiramente, ele é lá no céu, é verdade. O nosso maior tesouro é no céu. Mas Deus também nos promete bênçãos aqui na terra também. Mas o nosso maior tesouro é no céu. Mas ao você fazer a obra de Deus, ao você pregar o Evangelho, ao você ensinar a pessoa que não conhece ainda Jesus, você também vai estar colhendo um favor na tua vida de uma maneira especial. E você pode ter certeza que tudo aquilo que você colocar as mãos, Deus vai prosperar. Porque Deus ele tem um compromisso com aqueles que fazem a obra dele. Deus disse que o ceifeiro, aquele que trabalha na obra, o trabalhador da obra, ele não fica sem paga. Então, se você se dedicar a fazer a obra de Deus, você pode ter certeza que primeiramente Deus vai estar te abençoando e vai estar te recompensando. Amém? Então, essa obra é urgente. Uma outra coisa que eu quero falar é como posso fazer missões. Como posso fazer missões? Eu quero colocar algumas coisas bem práticas aqui para você. Uma coisa bem prática. E a primeira coisa que eu quero dizer é orando. Orando, simplesmente orando. Orando pelos perdidos. Eu quero ler em 2 Coríntios 5. Então você pode orar por aqueles perdidos. Você conhece, tem um vizinho seu que está perdido, que está precisando que Deus toque no casamento dele, ou ele está preso nas drogas, ou ele está preso na idolatria, ou qualquer outra coisa, está na miséria. Aí você começa a orar por ele, interceder por ele. Você começa a clamar para que Deus mude a situação dele. Então você pode orar. Então, 2 Coríntios 5:18 diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo sendo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilia com Deus. Então, nós temos o chamado, eu e você, cada um de nós temos o chamado de reconciliação, de reconciliar aquele que está perdido, de reconciliar aquele que está separado de Deus, inimigo de Deus, como você era antes de conhecer a Deus. E você é embaixador do reino de Deus, embaixador das boas novas. Então eu e você, nós somos instrumentos de Deus para que essa terra, para que esse mundo seja arrancado das mãos do diabo e venha glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vai guardando o seu coração aí. Então, Deus te deu esse ministério de reconciliação, de ser embaixador do reino de Deus, né? De ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor para levar essa verdade àquele que está perdido. Eu quero também, lá em 1 Timóteo 2:1, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então Deus espera que nós venhamos a interceder, a orar, né, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E outra coisa, a segunda coisa que você pode fazer para cumprir o teu chamado missionário, além de orar, é evangelizar, né?
Evangelizar. E o que é evangelizar? Evangelizar é pregar as boas novas. Evangelizar é dizer o que Jesus fez na tua vida e o que Jesus quer e vai fazer na vida das pessoas. Evangelizar é abrir a boca, queridos. Evangelizar é gastar tempo, né? Você pode evangelizar, fazer um evangelismo pessoal, de pessoas próximas, podemos. Você pode fazer um evangelismo na célula, lá onde tem um número maior de pessoas, pode, é bênção. Você pode fazer algum tipo de evento, ou participar de algum tipo de evento, para evangelizar? Pode também. Mas o importante, queridos, é que você venha pregar em tempo e fora de tempo. O importante é que você venha anunciar as boas novas. O importante é que o ímpio venha escutar da tua boca que há esperança para ele. Que venha escutar da tua boca que há salvação e que não é necessário ele ir para o inferno. Porque o mundo jaz no maligno, sem esperança. Lá em Romanos 10:17, fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas, para que elas possam crer em Jesus, né, para que elas possam ser salvas, elas precisam ter fé em Jesus. E para elas terem fé em Jesus, elas precisam ouvir a palavra, o Evangelho, né? Então, como vai anunciar? Como vão crer se não tem quem pregue? Lá em Romanos 10:15. Então é necessário pregar, é necessário anunciar. E lá em Marcos 16, já lemos já, fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então o seu vizinho é toda criatura? É. A pessoa que mora no seu prédio, ele faz parte desse toda criatura, de todo mundo, né? Faz sim. Então, evangelizar. Então, a segunda maneira de você fazer missões é evangelizar. E a terceira maneira é apoiando outros missionários. Então você deve orar, interceder, você deve evangelizar, mas você também pode apoiar outros missionários que estão fazendo uma obra mais específica, né? Você pode estar orando por eles, você pode estar apoiando eles, motivando, você pode estar contribuindo financeiramente para que eles possam estar lá na obra de Deus, sem estar se preocupando com sustento, eles estejam ali integralmente preocupados em ganhar almas, em discipular. Então, você pode apoiar os que já estão, né, se dedicando de uma maneira mais integral à obra de Deus, orando por eles, incentivando e contribuindo financeiramente, né? Então, você pode contribuir, apoiar essas pessoas. E uma quarta maneira, você pode contribuir com missões, não só orando, não só evangelizando aonde você está, não só sustentando financeiramente missões, mas você mesmo indo para as missões, você mesmo largando o seu trabalho, largando o seu emprego, largando a sua parentela, a sua casa, e se dedicando a ir para um outro país, para uma outra cidade, ou um outro local, né? Então, saindo para fora, né? Então, você pode deixar o seu contexto, né, a sua cultura, e se dedicar a um trabalho específico, numa outra cultura, que é chamado de missões transculturais. Então, isso também é uma maneira de fazer missões. E é uma coisa que eu sempre falo, eu quero bater nessa tecla, é que é o seguinte: tem muitas pessoas que têm chamado de missionário. E muitas pessoas têm chamado de missionário, mas estão sentadas no banco e não estão fazendo quase nada por missões. Muitas pessoas estão esperando, o dia que eu for para as nações, para um outro povo, eu vou ganhar almas. Mas elas estão aqui, vendo pessoas indo para o inferno e não estão fazendo nada. E eu quero dizer a ti, meu irmão, minha irmã, se você realmente tem um chamado missionário, então comece a ganhar almas aqui, na tua casa, na tua igreja, na tua célula, na tua rua, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, na tua família. Então, a primeira coisa, a primeira, vamos dizer assim, característica de um missionário é que ele ganha almas,
que ele se dedique ao Evangelho, que ele se dedique a pessoas. Meu irmão, se você fizer isso, se nós fizermos isso, se eu fizer isso, você pode ter certeza, aquilo que eu falei no começo, se Deus estiver precisando de um outro missionário, num outro país, e você é um missionário, Ele vai te levar para lá. Não tem dúvida nenhuma. Se for necessário milhões em recurso financeiro, Ele levanta. Se for necessário ter um treinamento específico para aprender uma língua muito difícil, Ele vai te dar e vai te capacitar para isso. Mas Deus não pode fazer nada com pessoas que estão paradas, esperando eu vou ser. Então, você pode olhar na Bíblia que os homens e mulheres que Deus usava, eram homens e mulheres que estavam fazendo, estavam trabalhando. Então, queridos, eu creio que Deus vai tirar aqui desse povo muitos missionários. Amém? Porque todos vocês, todos nós somos missionários. Todos. Talvez nem todos nós vamos ser deslocados para um outro país. Talvez nem todos nós vamos ser transferidos de departamento do reino de Deus, né? Deus tem um departamento, né, aqui em Viçosa, aqui na igreja, na nossa igreja, e Deus tem igrejas espalhadas, ministérios pelo mundo todo. Talvez Deus te transfira daqui para um outro lugar, mas talvez nunca te transfira. Mas uma coisa eu tenho certeza, você poderá ganhar muitas almas, para que Viçosa, onde nós estamos, deixe de ser uma cidade onde é um povo não alcançado dentro de um país que é tido como cristão. Nós estamos muito abaixo da média nacional, porque o evangelho aqui em Viçosa ainda enfrenta muita dificuldade. Existem evangélicos, mas ainda não há conversões em massa, e Deus quer fazer isso. E nós cremos que até o final do ano, 1000 pessoas estarão aqui. Quem crê nisso? Amém? E quantos você vai trazer? Quantos você vai ganhar? Quantos? Né? Semana passada, retrasada no Tadel, foi falado o seguinte: quantas pessoas você vai ganhar de hoje até semana que vem? E eu quero te perguntar, parecido com isso, quantas pessoas você, missionário, vai trazer para Jesus até o final desse ano? Pensa aí. Será que você vai trazer pelo menos uma pessoa? Será que pelo menos uma pessoa, nós estamos em fevereiro, será que pelo menos uma pessoa você vai ganhar para Jesus e vai firmar ele, vai ser instrumento para ele se firmar na fé esse ano? Quem crê nisso? Que uma pessoa. Se cada um de nós ganharmos pelo menos uma pessoa, já não vamos caber nesse local, porque já vamos dobrar a igreja. Uma pessoa somente. Então, se você se deixar ser usado por Deus, com certeza grandes coisas Deus fará através da tua vida. Então produza frutos aonde você está, que Deus vai te usar onde Ele achar necessário. E todos nós somos missionários. E para a gente estar concluindo, quero estar enfatizando algumas coisas. Primeiramente, o mundo está perdido, tremendamente perdido, tremendamente em trevas. Eu sei que essa palavra muitas pessoas ficam às vezes até tristes de ouvir, né? Não é uma palavra que vai pensar, opa, vou ganhar isso. É uma palavra que vai te trazer o seguinte: eu preciso produzir isso. Mas sabe uma coisa, meu querido, que Deus te salvou não somente para você receber bênção. Porque os anjos quiseram pregar o evangelho e Deus não permitiu a eles. Deus te deu uma comissão de ser um instrumento de Deus. Se você ainda não conhece a Jesus, você pode conhecer, você pode passar a entregar sua vida a Ele hoje e fazer parte desse reino. E saiba que você também já está incluído nessa comissão, porque tem serviço para todos nós. Deus não gosta de preguiçosos. A Bíblia diz que vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, no reino de Deus, nós devemos ser trabalhadores, ceifeiros nessa seara, ceifeiros nesse campo que já está branco, está maduro, precisando de trabalhadores. Deus quer que toda a humanidade seja salva, toda a humanidade, toda, atualmente os 6,6 bilhões, 600 milhões. Imagine que morre gente todo dia
e nasce gente todo dia. Então esse número é bem maior do que isso, porque pessoas morrem e pessoas nascem. E outra coisa, que todos nós somos missionários, e todos nós recebemos essa ordem de Deus. Não tem o seguinte, não tem essa, o pastor, ele tem que pregar a palavra e ganhar pessoas para Jesus. Eu sou ovelha, eu só vou na igreja participar do culto. Está errado. Como eu li lá no começo, todos vocês, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos comissionados como discípulos de Deus aí. E outra coisa, ganha alma onde você estiver, do jeito que você estiver. Ah, mas eu sou velho, aposentado. Não tem problema, ganha os aposentados para Jesus. Ah, eu sou adolescente, ganha os adolescentes, né? Ah, eu sou solteiro, ganha os solteiros. Ah, eu sou casado, tem muita coisa para fazer em casa. Ganha a sua vizinha, o seu vizinho, o seu parente. Então não tem desculpa. E uma outra coisa, Deus poderá a qualquer momento te levar para uma outra situação que você não estava esperando. Mas primeiramente, Ele tem que encontrar em você um coração missionário. E para terminar, todos nós, fala assim, todos nós, por favor, todos nós, eu sou um missionário. Então todos nós podemos fazer missões, orando pelos perdidos, pregando a todo aquele que não conhece o Evangelho, sustentando financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, aqueles que estão de tempo integral ou que estão indo para fora, e você pessoalmente largar tudo e se dedicar por completo à obra de Deus. Vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração. Eu creio que se você abrir o seu coração para essa palavra, eu creio que Deus pode fazer algo tremendo na tua vida. Queridos, eu sei que a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. E eu quero contar aqui um testemunho, um relato. Por um tempo da minha vida, quando eu morava em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de estar ligado a uma agência missionária, a Jocum, de conviver com missionários ali. E quando eu começava a ouvir algumas histórias daquelas pessoas, eu tinha uma convicção daquilo que as pessoas sempre dizem, mas eu comecei a ver isso na verdade, na prática. Olha, as piores pessoas que as pessoas podiam dizer que seriam missionários, uma boa parte estavam lá. Pessoas sem famílias, pessoas desestruturadas anteriormente, né? Quando vieram a Jesus. Pessoas assim, doidas, loucas, que não eram nada humanamente falando, mas que tiveram um encontro com Deus, tiveram uma experiência com Deus, e elas disseram o seguinte: eu não tenho nada, e o que eu tenho eu entrego para Jesus, eu vou para a obra. E essas pessoas vão para a obra, e essas pessoas recebem a unção de Deus, recebem um favor de Deus, recebem uma capacitação, recebem também treinamento humano também, né? Eles participam de sala de aula, recebem isso também. Mas acima de tudo, o coração deles são inflamados por ganhar almas. Quando você conversa com esse tipo de missionário que eu estou falando aqui, você conversa com ele 10 minutos, 15 minutos, você é impactado por um desejo de ganhar almas. E eu creio, queridos, que Deus quer fazer isso na tua vida também. Deus quer tirar do comodismo, a mim também. E eu ouvi muito isso. E algum tempo atrás, alguns anos, alguns meses, eu tenho refletido: Deus, eu quero novamente ser cheio, inflamado por essa chama de largar tudo, se Deus me mandar fazer algo
eu quero largar tudo. E que você também tenha essa disposição de largar tudo, largar sua faculdade se Deus mandar. Não creio que talvez Deus não vai pedir isso, mas se Ele pedir, entrega. Largar tudo, largar o seu conforto, largar a sua empresa, o seu emprego estável, o seu futuro, entre aspas, garantido. Se Deus te chamar, queridos, largue tudo. Mas enquanto Deus não te chama para fazer isso, talvez nunca te chame, seja intenso aonde você está, porque aí dessa maneira você vai agradar a Deus. E o importante é você agradar a Deus. Não se preocupe com onde Deus vai te usar, deixa Ele resolver isso, mas se preocupe em ser uma bênção nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus. Eu sei, Pai, que o Teu reino, o reino dos céus, é um reino sobrenatural. É um reino de poder, mas é um reino sobrenatural. E as coisas do Espírito nem sempre são discernidas pela nossa mente, pela nossa alma, pelo nosso entendimento. Mas eu creio no meu coração, Deus, eu tenho uma convicção no meu coração, que o Senhor vai agir no meio do Teu povo nessa noite, Deus. E eu clamo ao Senhor, Deus, que corações nessa noite sejam despertados a se lançarem totalmente nas Tuas mãos, a se lançarem totalmente, Deus, a obra missionária, a grande comissão, Pai, de ganhar pessoas para o Teu Evangelho, de pregar o Evangelho, de orar, de interceder, de ensinar, Pai, a todas as nações, de ensinar o nosso vizinho, de ensinar para as pessoas próximas de nós. Deus, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração nessa noite, que o Senhor possa sondar os nossos corações, Senhor Deus, e ver se há algum impedimento, se nós temos amado mais o nosso emprego do que o Senhor, se nós temos amado mais a nossa família do que o Senhor, se nós temos amado mais a nossa faculdade, o nosso emprego do que o Senhor, se nós temos amado mais as riquezas ou qualquer outra coisa do que o Teu chamado. Deus, eu oro nessa noite, nós oramos nessa noite, Deus, que o Senhor venha inflamar os nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa nos tocar, possa tocar a vida de cada um dos Teus filhos, Deus, para que a Tua obra seja acrescentada, para que a Tua obra seja edificada, para que o Teu reino seja instalado. Nós oramos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre essa cidade. Vem, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja. Vem, Senhor Jesus, sobre o Teu povo. Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa nos levar às nações. Que o Senhor possa nos levar, Deus, a alcançar Viçosa, a alcançar o Brasil. Porque milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas estão morrendo sem conhecer o Evangelho da Graça. Nós oramos, Deus, desperta-nos, desperta-nos, desperta a Tua igreja, desperta aquele que dorme, desperta-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.